preocupação, muitas vezes não iniciamos esse primeiro contato. Ou podemos nos perguntar se eles nos ouvem gritando uns com os outros dentro de casa ou estranhando os nossos hábitos e horários. Ainda assim, há algo de poderoso em vizinhos agindo como vizinhos. Um bairro que é uma verdadeira comunidade pode literalmente mudar vidas. Junte-se a nós nessa série de 3 semanas, enquanto refletimos sobre o nosso papel para construir e participar de comunidades e pessoas que se ajudam e impactam umas às outras. Feche seus olhos por um instante mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado por teu amor por nós. Obrigado por teu amor, porque a gente só te ama porque o Senhor nos amou primeiro. A gente só consegue dizer, Jesus, te amamos como te amamos. Te adoramos de coração. Não porque somos melhores que qualquer outra pessoa, mas porque um dia, nós descobrimos que o Senhor nos amou quando ainda estávamos nos nossos erros, nas nossas falhas. Quando não prestávamos atenção em Ti, quando não ligávamos para Ti, quando nem sabíamos da Tua existência. Mesmo lá e ainda, o Senhor nos amava, o Senhor nos ama. Obrigado pelo Teu amor que nos alcança. Fala com a gente, que a Tua palavra fale ao nosso coração nessa noite. No Teu nome, Jesus. Amém. Boa noite, radiação. Sejam bem-vindos. Eu vi só um boa noite alto, não deixa ele falar sozinho, não. Boa noite, radiação. Muito bem, é bom estar aqui com vocês para a gente encerrar a série Vizinhos. Boa noite você que está em casa. Eu ia mandar um abraço para esse cara, achando que ele ia estar em casa, mas ele está aqui, feliz de te ver. Mas o Vinícius está em casa, né? Seja bem-vindo, Vinícius. A Amandinha está lá, né? Muito bom receber vocês e saber que Deus tem continuado a abençoar a água daqui do Radiação. Se é a primeira vez que você vem ao Radiação, saiba que a água aqui é muito poderosa. A água aqui é muito poderosa. Seja bem-vindo se é a sua primeira vez aqui, se é a primeira vez que você assistir a gente agora em algum momento nessa live. Como o Henrique disse, a gente está aqui para refletir, experimentar, expressar o amor e a graça de Deus. E é muito importante você saber que esse é um espaço em que a gente valoriza demais a vida, a cultura e a história, pensada a partir da palavra de Deus. A gente valoriza demais momentos como esse em que nós experimentamos a presença de Deus e a comunhão com outras pessoas. O tempo que a gente tem com outras pessoas é importante, e também que é um lugar que nós valorizamos demais a expressão, sermos luz no mundo, sermos aquelas pessoas que, através da nossa vida, de alguma forma impactam positivamente a vida dos outros. E essa série, a série Vizinhos, ela parte desse pilar, do pilar da experiência, da expressão, me perdoe, do pilar da expressão, de nós construirmos comunidades impactantes por meio da nossa própria história, por meio da nossa própria vida. A gente falou um pouco sobre estilo de vida, falou um pouco sobre convivência saudável, e hoje a gente quer terminar essa série falando sobre comunidades impactantes, comunidades vibrantes, comunidades que fazem a diferença. E por isso eu trouxe uma história que quem participa do grupo do WhatsApp do Radiação sabe, que eu falei lá, a história do Arthur e da Flávia. O Arthur e a Flávia, eles moravam em João Pessoa, na Paraíba. Isso deve ter uns 11 anos, mais ou menos, atrás, 11, 12 anos atrás. Arthur e Flávia viviam na capital da Paraíba, João Pessoa, tinham lá sua vida organizada, trabalho, os dois trabalhando, ganhando seu dinheiro, constituindo família, se desenvolvendo, tiveram filhos, e a vida na capital ofereceu para eles os bens, as alegrias, as dores da vida na capital, na vida de uma grande capital brasileira, mas eles enfrentaram um problema. Me perdoe até colocar isso como um problema, porque, na verdade, os pais que enfrentam essas situações, muitos deles eu tenho ouvido dizer que muito mais do que um problema tem sido uma bênção, uma alegria, um privilégio ser pai de crianças especiais. Arthur e Flávia tiveram dois filhos especiais, 2 filhos com necessidades especiais. 2 filhos, obrigado, Diegão. 2 filhos que
que só quem tem filhos com necessidades especiais, seja ela do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do autismo, das questões de paralisia, seja lá quais forem as necessidades especiais, só quem tem filhos assim sabe como isso funciona dentro de uma casa. E eles tiveram dois filhos assim, e quando eles tiveram o terceiro filho, na verdade uma filha, essa não com necessidades especiais, por conta da dinâmica da família, do desenvolvimento da família, eles decidem mudar para Sapé, uma cidade, dependendo da estrada que você pegar, a 40 ou 50 quilômetros de João Pessoa, com 50 mil habitantes, e eles foram morar num assentamento rural de mais ou menos 1.500 pessoas. Um assentamento rural com pessoas, na maioria, pequenos agricultores, pequenos plantadores, na verdade, plantadores para sua própria sobrevivência, porque era um assentamento que a pobreza era muito mais presente do que casas e chácaras como a do Arthur e da Flávia, que era uma família saindo da capital, tentando oferecer uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, indo para um lugar distante da vida deles, cada vez que eles tinham que ir para a igreja, cada vez que eles tinham que ir para as coisas que faziam parte da vida deles, eles se deslocavam 50 quilômetros, e eles passam a viver em Sapé, num assentamento rural, com mais ou menos 1.500 pessoas. E lá, eu queria que você, por um momento, entrasse na vida do Arthur e da Flávia. Eles foram para lá para encontrar o sossego que eles não tinham na capital, para encontrar talvez um lugar melhor para criar os seus filhos, para cuidar dos filhos. A história que eu li não me dá detalhes, mas eu não sei se as crianças choravam muito, se no apartamento que eles viviam, no condomínio que eles viviam, aquilo foi gerando algum estresse para pai e mãe, para o próprio casamento. Mas, enfim, o campo, os animais, cachorros, galinha, mato. Eles escolheram uma chácara no meio de um assentamento rural e para lá foram cuidar da vida deles. Não passou muito tempo, eles perceberam que faltava água naquele assentamento. Pouca água. Na verdade, eles perceberam que os vizinhos, aqueles que, como eles, fugiram da capital, mas a grande maioria, vizinhos assentados ali perto, pegavam seus baldes todo fim de tarde, baldes, família reunida, baldes na mão do homem, baldes na mão da mulher, baldes na mão dos filhos que podiam carregar, iam caminhando alguns quilômetros até um riacho próximo para encher esses baldes e levar para casa, para encher as caixas d'água, encher os lugares, as grandes, sei lá como é que chama, cisternas, tonéis, bacias, para que tivessem água para 1, 2, 3 dias. E essa era a rotina daquele povoado, essa era a rotina daquelas pessoas. E o Arthur, um pouco incomodado junto com a Flávia, não, a gente não pode ficar assim, complicado, todo dia, mês, passa mês, entra mês, a gente nessa situação, vamos furar um poço artesiano aqui, todos os vizinhos falando, não adianta, a água daqui é salobra, a água daqui é ruim, a gente já tentou, fulano já tentou, Beltrano já tentou, a prefeitura já tentou, não tem água boa aqui. Mas mesmo assim, incomodados, eles furam um poço, e tentam furar o mais profundo possível dentro da sua propriedade. E qual não é a surpresa? Que eles acham água boa, muito fundo, água boa e água em abundância. Água abundante. Mais do que depressa ficaram felizes, fizeram uma torre, puxaram um encanamento, bomba para bombear essa água e fizeram a caixa d'água deles ali. E os vizinhos indo e vindo para o riacho. Um dia o Arthur e a Flávia sentaram, sei lá, tomando um café, e disseram, não é justo que a gente tenha resolvido o nosso... E lá deixaram. Daqui a pouco, um agricultor parou, encheu seus baldes, o outro viu a outra torneira, parou, encheu seus baldes. E daqui a pouco conta a história que passaram os dias, chegou a dar trânsito, chegou a dar fila de jumentinhos, e as pessoas junto com seus jumentinhos, na Paraíba é muito comum, um animal de carga é o jumento, né? E aí o pessoal pegando água. E na verdade, resumindo essa história, passa alguns meses,
o Arthur e a Flávia tomaram o hábito de ir para perto dessas torneiras para conversar com as pessoas. E em pouco tempo, eles, a cada final de semana, reuniam cerca de 50 pessoas para comerem juntos dentro da propriedade deles. 50 pessoas que almoçavam lá, churrasco, comiam uma carne de sol, não sei. E aí, dessas 50 pessoas, esse homem e essa mulher que foram para lá simplesmente para resolver um problema pessoal, se tornaram a fonte de uma transformação social, de uma solução para aquela comunidade. E Sapé, ou o assentamento rural de 1.500 pessoas, nunca mais foi o mesmo por conta daquelas 2 torneiras que ofereciam água abundante para aquela comunidade. Pessoas que tinham seus problemas pessoais, pessoas que tinham suas lutas pessoais, mas se tornaram as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, para resolver o problema daquela comunidade. No fim das contas, esse casal conversou com o pastor deles lá na Paraíba, lá em João Pessoa. Ô pastor, a gente agora está reunindo aqui 50 pessoas na nossa casa, e eu não sei o que a gente faz. E o pastor parece que ajudou, deu um treinamento para eles, e eles começaram uma plantação de uma comunidade cristã a partir dessas 50 pessoas. E essa comunidade, quando eu li essa história, ela deve ter uns 3 ou 4 anos atrás, a partir dessa pequena ação de uma torneira no canto, na divisa da propriedade, se formou ao longo desses 10 anos uma comunidade de seguidores de Jesus de 800 pessoas. Mais de 50% daquela comunidade, eu penso que toda aquela comunidade de alguma forma foi atingida pela água, mas mais de 50% daquela comunidade foi atingida pela água da vida. Eu abro falando disso porque ao falar de comunidade, é complicado falar de comunidade porque cada um aqui vive numa e nós, de alguma forma, somos uma comunidade aqui, uma comunidade de seguidores de Jesus. E como o Arthur e a Flávia, todos nós temos os nossos problemas e os nossos desafios. E como o Arthur e a Flávia, nós temos tomado decisões na nossa própria vida para resolver os nossos problemas e os nossos desafios. Mas, talvez diferente do Arthur e da Flávia, nós não temos percebido quando a água chega na nossa casa, quando a água alcança a nossa casa, e a gente não tem estado atento para distribuir essa água, se é que você me entende. É a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Eu não sei se você viu essa foto. Essa foto é do Leonardo Sens. Ele é um fotógrafo de Niterói, um fotógrafo fluminense, e ele era o cara certo, um fotógrafo, no lugar certo, aqui embaixo, na frente do Cristo, lá no Rio de Janeiro, e na hora certa, a hora que a lua se posicionou de tal forma diante da lente da sua câmera, que ele bateu essa foto parecendo que o Cristo de braços abertos está segurando a lua. Eu até questionei a Paula, será que é montagem? Não, pelo amor de Deus, não é. Tem o fotógrafo, tem a história dele e tal. E a gente procurou a história ao Leonardo Sens. É a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E você, puxa, eu queria ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Eu queria ter uma propriedade que saísse água e eu pudesse colocar uma torneira. Mas o que você precisa entender é que não existe a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, sem intencionalidade. Não existe a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, sem a intenção, sem o preparo. A gente está no lugar certo, na hora certa, e é a pessoa certa a partir da nossa própria intenção de ser essa pessoa, de ser e estar nesse lugar. A história do Leonardo Sens, nem ia contar ela, mas ela é muito interessante. Esse cara, ele falou assim, eu quero fazer essa foto. E ele começou a pesquisar o movimento da lua, ele começou a pesquisar qual o horário que isso seria possível, ele começou a pesquisar como ele poderia fazer essa foto, qual era o melhor ângulo, qual o melhor horário, qual o lugar que ele tinha que estar para pegar esse ângulo, e ele descobriu em 2021 o lugar. 2021 ele foi para o lugar, mas já estava muito escuro e a foto não ficou boa. 2022 ele voltou no outro dia, no dia certo, no horário certo, no local certo,
mas o dia estava nublado. Ele tentou por 3 anos, ele conseguiu essa foto em 4 de junho de 2023. A pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, pode ser você e eu, se a gente tiver a intenção de fazer a diferença para as pessoas que estão próximas de nós. E aí, o texto do Pedro, que também são pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, para fazer a diferença naquela comunidade da Galácia onde eles viviam. Para a gente encerrar nossa série, eu abro com esse verso que dá sequência aos versos que nós vamos usar de 8 a 11 da sua primeira carta no capítulo 4. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Ele vai abrir o aspecto de se tornar pessoas que transformam comunidades, dizendo essas expressões: o fim está próximo, portanto sejam criteriosos e dediquem-se à oração. Esse texto para mim fala muito sobre pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. A hora em que vivemos, porque essa expressão, o fim das coisas está próximo, ela dá numa primeira leitura de quem acompanha a Bíblia há muitos anos, a única leitura que vem à nossa mente é assim: que um dia Cristo Jesus há de voltar e essa história aqui vai acabar. Então o fim está perto, temporalmente perto. Essa é a mesma expressão que você já deve ter ouvido eu falar alguma vez aqui no Radiação, do reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre nós, que Jesus cita. É a mesma expressão, a ideia de que o fim está próximo, no sentido espacial e não somente no sentido temporal, como que se daqui a pouco o fim viesse. Mas não, o fim já chegou, ele está próximo de nós. E o fim, não no sentido de encerramento, mas no sentido, a palavra ali é telos, a palavra ali é alvo. O alvo de Cristo Jesus está próximo de nós, mais do que antes. O alvo daquilo que Jesus está construindo está próximo de nós. Nós fazemos parte daquilo que Jesus está construindo quando entendemos que a hora é agora, quando entendemos que a hora certa é essa, quando entendemos que a hora certa não é amanhã, a hora certa é hoje, porque o fim, o alvo daquilo que Jesus está construindo, está cada vez mais próximo de nós, no tempo, mas ele está próximo de nós, espacialmente. Nós já vivemos esse tempo. O lugar certo é nós entendermos que a gente precisa ser criterioso o suficiente, a gente precisa ser sóbrio o suficiente. As duas palavras apontam para essa intencionalidade. A intencionalidade de não deixar a vida passar, de estar atento ao que está acontecendo na vida, estar atento àquilo que a vida está mostrando para você. Alguns de nós vivemos a vida meio que a lá Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nada contra o Zeca Pagodinho, não sei se nada a favor também, mas a única coisa que eu gostaria de dizer é assim: é muito bonita a letra dessa música, principalmente na nossa cultura brasileira. Ela é muito expressiva do brasileiro. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas Pedro fala assim: não, sejam criteriosos, sejam sóbrios, estejam atentos. E a sobriedade, na verdade, a palavra sobriedade não tem nada a ver com Zeca Pagodinho, não. A palavra sobriedade aqui significa pensar de forma a estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Esse é o lugar certo. Todo lugar é o lugar certo se você buscar ser criterioso para entender quem está próximo de você e o que está acontecendo perto de você. E você é a pessoa certa. Você é a pessoa certa. E aí ele fala assim: dedique-se à oração. A gente tem incentivado ao longo dessa série a você orar da seguinte forma: Senhor Jesus, me ajuda a participar daquilo que o Senhor mesmo está fazendo no mundo. Quem está próximo de mim? O que está acontecendo perto de mim? Que talvez eu mesmo seria o canal da tua presença nessa história. É essa oração. Dedique-se à oração. A base de uma comunidade impactante não é a ação.
A base de uma comunidade impactante não é você sair daqui e tentar fazer coisas que talvez não estejam dentro da sua capacidade, mas a base que constrói uma comunidade vibrante é gente que ora, gente que diante de Deus se coloca para pedir, para se posicionar ao lado dele, para dizer: eu estou contigo e eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. E aí o texto continua, com essa base, com essa certeza que não existe a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. O Arthur e a Flávia não eram essas pessoas, o Leonardo não era essa pessoa, mas intencionalmente eles se conduziram para ser essas pessoas. E o conselho de Pedro é assim: estejam atentos, o fim já está próximo, a hora é agora. Sejam criteriosos e sóbrios, porque o lugar é onde vocês estão. Dediquem-se à oração, porque por meio da oração vocês podem estar participando daquilo que Deus está fazendo e vocês serem as pessoas certas no lugar certo. E aí ele vai dizer isso aqui, porque obviamente dedicar-se à oração não é um convite a não agir, mas é um convite a orar antes, que a base dessa história seja oração. E aí ele oferece aqui a ação. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, ao quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Pedro está terminando a sua carta e ele está dizendo assim: não se afastem das pessoas, mantenham um estilo de vida diante das pessoas no capítulo 2, convivam com as pessoas no capítulo 3, e agora ele fecha dizendo assim: vocês são aquelas pessoas que podem construir comunidades baseadas nesses princípios. O princípio do amor sincero uns aos outros. Nós cantamos o amor de Deus nessa noite. Nós experimentamos o amor de Deus enquanto cantamos. A primeira direção, o primeiro pilar, o primeiro conselho, a primeira fala de Pedro, a primeira ordem de Pedro é: amem-se sinceramente uns aos outros. Tem uma palavrinha que vem antes e uma expressão que vem depois: sobretudo, amem-se, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amem-se sinceramente uns aos outros. Sobretudo, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É muito interessante você prestar atenção no que Pedro está dizendo. Sobretudo. A palavra sobretudo me trouxe a ideia de, nessas três aplicações, dessas três ordens, dessas três direções para que nós participemos de comunidades vibrantes, fossem construídas a partir de elementos, e você vai entender melhor agora. O seu amor pelas pessoas é guarda-chuva. Poderia ser sobretudo mesmo, mas eu acho que guarda-chuva representa melhor a ideia de sobretudo. Se a base é a oração, se a base de uma comunidade impactante, se você quiser ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, a base não é a sua ação, mas é a sua convivência com Deus, a sua relação de intimidade com Deus por meio da oração. Sobretudo, vai o amor. O amor sincero uns aos outros. Seu amor é guarda-chuva. Se tem uma coisa legal que eu já vi acontecer aqui algumas vezes no Radiação, principalmente quando numa das nossas Thanksgiving, que está chegando em novembro, vai ter mais um. No nosso Thanksgiving, que eu não lembro de qual ano, choveu copiosamente aqui nesse lugar. Choveu muito, choveu demais. Foi o primeiro? No primeiro já. Ô Senhor, tem misericórdia, Jesus. Choveu muito no primeiro Thanksgiving aqui, choveu demais. E aí, de repente, surgiu os servidores do guarda-chuva. Gente que... Porque a nossa cozinha fica lá embaixo, se você conhece aqui. A festa estava montada aqui dentro desses dois salões. A gente tinha 2 ou 3 caras
Eu talvez era um deles, não me lembro, mas a gente, com um guarda-chuvão grande, a gente ia protegendo as pessoas e a comida da chuva para trazer aqui para dentro. A gente pôde ser essa cobertura, esse sobretudo que protege. Esse é o amor. Sabe, gente, em comunidades a gente precisa aprender a amar sinceramente as pessoas como elas são, sobretudo. O amor é guarda-chuva. A sua própria existência precisa ser uma existência de amor por onde você passar, porque o amor sincero, ele cobre multidão de pecados, muitos pecados. A ideia do texto é assim: sobretudo está o amor, porque nós fomos amados por Deus como cantamos, e esse amor nos alcançou, e agora a gente expressa esse mesmo amor, da forma como amamos, ou da forma como fomos amados, nós amamos. Amor sincero. Puxa, Júnior, mas eu não consigo. Amor não é conseguir do ponto de vista de sentimento. Amor é escolha. Você escolhe amar. Por isso que ele pode ser sincero, porque ele é uma escolha que a gente faz. Nós fomos amados. Nós fomos amados. Porque merecemos? Quem em sã consciência, porque pode ter um sem muita consciência que levante a mão com a minha pergunta. Quem em sã consciência, portanto não levanta a mão. Quem em sã consciência levantaria a mão e disser assim: eu mereço ser amado por Deus? Quem em sã consciência diz isso? Eu mereço o amor de Deus por mim. Não! Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, diz o amigo de Pedro, João. E o João diz assim: Ele nos amou quando ainda estávamos nos nossos erros e falhas. Ele nos ama. Não estamos sós. Não vou tentar cantar porque estou meio gripado. Esse amor é guarda-chuva, e você tem que ser esse guarda-chuva para as outras pessoas. O amor perdoa muitíssimos pecados, o amor cobre pecados. A ideia do amor cobrir pecados não é que porque você ama as pessoas, você perdoa os pecados dela. No sentido eterno, no sentido mais profundo do que seja perdão de pecados. É óbvio que isso só quem faz é Jesus. Eu só tenho liberdade dos meus erros e falhas por meio daquilo que Jesus fez por mim, e não por nada que eu consiga fazer ou que alguém faça por mim. Não há nada que eu faço que me torne menos pecador do que eu sou, mas o próprio amor de Jesus me coloca num lugar que eu estou coberto sobre os meus próprios erros, e Ele me torna uma pessoa aceitável para Ele, e a minha relação com Ele não é construída a partir dos meus erros, mas a partir do seu grande amor por mim. Esse lugar ninguém tira de Jesus, mas o que o texto está dizendo é assim: do ponto de vista de comunidades, do ponto de vista de uma comunidade como essa, do ponto de vista de pessoas que vivem próximas de você, é assim: eles vão errar. O vizinho vai ouvir música alta. As crianças vão fazer barulho. Um dia, sem querer, você vai sair e vai bater o carro no carro do vizinho. Se é que já não aconteceu. Alguém vai te irritar. Viver em comunidade não é simples. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Construa a comunidade. Seja você a expressão de uma comunidade que resolve problemas e não cria problemas. Que traz soluções e não cria problemas. Seja a pessoa que acalma a situação. Seja a pessoa que constrói a possibilidade de uma convivência saudável, porque a sua postura de amor, sobretudo, ela apaga esses erros aqui. Seu amor é esse guarda-chuva. Portanto, eu abro um parênteses, você que faz parte aqui da comunidade da igreja, aqui do Radiação, se você um dia souber, a gente é muito novinho ainda, isso não aconteceu de forma tão grave aqui ainda, mas é possível que aconteça na caminhada nossa. Se algum dia você souber de um erro muito grave de alguém aqui dentro, de alguém que pisou na bola feio, feio mesmo, sabe? Não levante a mão para tacar pedra. Não seja a pessoa que vai dizer para o outro assim: você sabe o que o Júnior fez para a Paula?
Se eu te contar, você nunca mais ouviria ele falando lá em cima. Não que não esteja certo, você nunca mais me ouvir aqui, dependendo do que eu fizesse para ela. Mas, sabe, alguém que anda do teu lado, que senta do teu lado, que você conhece só um pouco, não seja a pessoa a espalhar uma fofoca, a levar para frente algo que você mal sabe direito o que está acontecendo. Abra o guarda-chuva. Abra o guarda-chuva. Abra o guarda-chuva, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros. Se o amor é cobertura, a sua hospitalidade, se o amor é guarda-chuva, a sua hospitalidade é cobertor. O texto diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Essa é a expressão. Sejam hospitaleiros sem murmuração. Naquele tempo, ser hospitaleiro é fundamental, porque as pousadas da época, as poucas pousadas que tinham nas cidades na época, eram muito sujas, muito caras e extremamente imorais. As pessoas precisavam da hospitalidade dos moradores da cidade para viverem bem, para poderem permanecer ali por um tempo. Essa hospitalidade não funciona somente como essa pousada, essa hotelaria, receber alguém em casa para dormir, mas a casa do seguidor de Jesus é uma casa, como já falamos na semana passada, que a mesa está aberta para receber os seus vizinhos, a mesa é uma mesa que recebe as pessoas com alegria, porque é importante, a ideia do mutuamente apresenta essa ideia de que às vezes sou eu que preciso, às vezes é você que precisa, e é importante a gente conviver nesse ambiente em que a gente tem espaço de receber os outros e os outros nos receber. A gente ser essa casa de hospitalidade, porque a hospitalidade é cobertor, gente. Se o amor é guarda-chuva, tem gente perto de você, no seu trabalho, tem gente perto de você, aonde você mora, tem gente perto de você aqui no Radiação, que talvez ela esteja precisando desse aconchego, desse coração quentinho, como o Tom gosta de falar. Precisa desse cobertor que cobre, que traz esse sentimento de proteção, esse sentimento de alívio da dor, alívio do frio. É assim, seja essa pessoa intencional, atento a oferecer o cobertor da sua hospitalidade sempre que for possível. Oferecer a hospitalidade sempre que for possível. E não faça da hospitalidade aquilo que alguns de nós fazemos com parentes, com amigos. E quando fazemos por obrigação? Aquela velha frase, né? Meu bem, vamos dormir que as visitas estão com sono. Ela é uma frase brincadeira, óbvio, mas que revela o lance assim, ufa, tá bom, fui hospitaleiro, mas que canseiro, hein? Olha, difícil receber essas pessoas. Enfim, o texto diz assim, seja hospitaleiro sem murmuração. A hospitalidade é um estilo de vida. Se não é um estilo de vida, não precisa ser. Porque se vai ser com murmúrio, se vai ser, tá bom, tem que fazer, então eu faço. Não faça. Porque a hospitalidade é um cobertor que se oferece, e que se esse cobertor for embora, foi. A minha sogra, a mãe da Paula, tem essa boa mania. Meus filhos, quando saem de casa dela dormindo, e que eu vou pegar eles no colo, ela sempre joga uma mantinha e um lençol sobre eles. Eu falo, não precisa. Não, está frio lá fora. E um dia eu peguei várias mantas, vários lençóis, e levei de volta para a casa dela, porque a minha casa vai aumentando, e ela nunca me pediu de volta. Porque esse cobertor da hospitalidade a gente oferece, mas a gente não cobra. E o texto termina dizendo assim, amem-se uns aos outros, sejam hospitaleiros e exerça o dom que você recebeu para servir aos outros. Se o amor é guarda-chuva, se a hospitalidade é cobertor, a sua habilidade, o seu talento, o seu dom, a sua capacidade é alimento. Tem gente que tem dom, tem gente que tem habilidade. Você tem. Alguma habilidade você tem. O que é que você faz com essa habilidade de fazer o melhor bacalhau da cidade que ainda não convidou eu e a Paula para ir comer?
Toquei o coração de alguém agora? Vai que tem alguém aqui que faz um bacalhau maravilhoso, né, Dani? É assim, ó. O texto é muito interessante quando a gente entende o original, né? O original do texto, ele está falando assim, ó, você tem um dom, todo mundo tem um dom. Aqueles que andam com Jesus, e mesmo a própria história de cada um de nós, ela vai oferecendo para a gente capacidades e habilidades. Por mais que você se sinta assim, daquelas pessoas menos dotadas, com poucos dons, a verdade é que, biblicamente falando, não há uma pessoa que não tenha uma boa coisa. Não há... Principalmente um seguidor de Jesus. Para a explicação do tema, habilidade, dom, talento, todo seguidor de Jesus, Jesus oferece, o Espírito Santo oferece um dom que vai florescer no seu coração e na sua vida. Pedro, ele divide esses dons em duas grandes áreas. Se alguém fala, fale como quem fala da palavra de Deus. Se alguém serve, façam na força do Senhor. A expressão de dons de fala e dons de serviço. Habilidade na conversa, habilidade na capacidade de ser alguém que acolhe por meio das palavras, de que tem as palavras certas na hora certa, sábio para dar um conselho, alguém que tem a capacidade de expressar a palavra de Deus, alguém que tem a capacidade de se posicionar e com poucas palavras tocar o coração das pessoas, e pessoas que com o seu serviço, com uma ação, fazem a diferença nas suas comunidades. Seja lá aqueles que têm essas expressões mais da área de humanas, mais da área de exatas, mais na área de biológicas, não importa qual área, na área da nutrição, da alimentação, na área da música, não importa a área, não importa o seu talento. O texto diz assim: exerça esse dom para servir aos outros. Eu preciso que você preste atenção nisso aqui, porque alguns de nós exercemos os nossos dons somente para os nossos, próximos de nós. A gente apresenta os nossos dons só para aqueles mais conhecidos da gente. A gente guarda esses nossos talentos, às vezes só para usar para a nossa casa. É como se você morasse em Sapé e tivesse uma caixa d'água e ninguém mais tivesse, e você usasse essa caixa d'água somente para você. Mas o texto diz assim: exerce o dom que você recebeu para servir aos outros. E o termo que está ali é para diaconar aos outros. O termo que está ali é o termo diaconia, que algumas igrejas usam o termo diácono. A Paula é uma diaconisa, o Diego é um diácono. Cada um dos radioativos, a gente chama aqui no Radiação de radioativo, cada um de vocês, não sei se vocês sabem, vocês são diáconos. Vocês foram ordenados diáconos juntos aqui quando oramos, quando o Tom chamou a gente, orou pela gente. Você nem sabe disso, né, Tom? Mas você sabe, né, Tom? Você ordenou a galera diácono. A gente ordenou, a gente falou assim: agora todos nós somos diáconos e diaconisas. É que o termo, a palavra não é tão bonita assim. Então a gente quase não usa. Mas a palavra servir aos outros, diaconia aos outros, ela tem uma raiz, quando ela foi usada a primeira vez em Atos capítulo 6, e diaconia significa servir à mesa. Diaconia, na sua raiz, significa, quem é diácono? Aquele que coloca a comida sobre a mesa. Portanto, sua habilidade é alimento. Ofereça a sua habilidade para os outros. Faça o que tiver ao seu alcance pelos outros. E a expressão outros, ela é muito ampla. Ela é muito ampla. A expressão outros, ela alcança os próximos e os mais distantes. Porque o seu dom que Deus te deu foi feito para ser usado para todas as pessoas. Como isso impacta minhas relações com a minha vizinhança, com as pessoas próximas de nós? Você e as pessoas perto de você têm problemas e dores diversas. Essa é uma verdade. Você, não só as pessoas perto de você, mas você e as pessoas perto de você têm problemas e dores diversas. Você e as pessoas perto de você precisam umas das outras. Quando a gente percebe isso, comunidades impactantes e vibrantes estão sendo construídas. Quando a gente se ajuda mutuamente, porque tanto elas quanto nós temos problemas e dificuldades. Você tem 3 escolhas que você pode fazer. A primeira delas é a indiferença. Viver no seu mundinho, no seu cantinho, entrando e saindo do elevador, abrindo e fechando porta de casa, indo e voltando do supermercado.
entrando e saindo na porta do condomínio, vivendo na sua empresa de tal forma que você faz o mais estritamente possível de falar com aquelas pessoas que você realmente precisa ter uma relação e indiferente ao resto de tudo que acontece ao seu redor. A outra opção é você somar e dividir. Você somar com as pessoas junto com a frustração delas e dividir essa frustração e tornar aquela comunidade um ambiente em que só há lamento, em que as pessoas falam mal uma das outras e apresentam os defeitos uma das outras, porque somados os defeitos a gente começa a dividir isso uns para os outros. Ou você pode diminuir e multiplicar. Subtrair e multiplicar. Subtrair a dor, subtrair os problemas, subtrair, ser alguém que ajude a diminuir o impacto do sofrimento na vida das pessoas e multiplicar impactos positivos. O impacto positivo, nesse sentido, começa com você e a sua casa, sendo a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Quero terminar a série. Quando eu cheguei ao final dessa reflexão, eu abri as outras duas, olhei. E eu pensei assim, eu não sei se eu alcancei o coração do Radiação com essa série. Eu não sei se Deus me deu graça de exercer os dons que Deus me deu, de tal maneira que o que vocês ouviram ao longo desses 3 episódios, ou se você não ouviu nenhum dos outros 2, se você ouviu só hoje, eu não sei se Deus me deu a graça de eu falar de tal forma que fosse a palavra de Deus para o coração de vocês. E aí, só a Paula sabe o quanto a minha cabeça viaja nessas horas. E eu me deixei levar para um canto da minha cabeça. E esse canto me disse mais ou menos assim: as pessoas até vão ouvir e ser impactadas pelo que elas estão ouvindo. Porque na grande maioria, aqueles que decidiram seguir Jesus junto com você, Júnior, ali no Radiação, são pessoas que estão lutando, porque elas acreditam nisso, em refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. Calma. Não foi tão ruim assim. Foi bom. É importante que as pessoas ouçam. Então, como as pessoas, eu e você, porque eu me incluo, qual a dificuldade de uma série como essa tocar o nosso coração? Está ali, ó. Está escrito ali. Está lendo? Não precisa levantar a mão, não. Legal. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. A gente falou ao longo dessa série quem ou o que Jesus pode transformar por meio da sua vida. Quem ou o que Jesus quer transformar através de você. Quem está perto de você, ou que situação está acontecendo perto de você, que Jesus gostaria que você estivesse atento. A gente falou nessa série que a sua mesa, o convívio com a sua família, o convívio com você, pode ser esse lugar de transformação na vida de uma pessoa. E hoje a gente conclui dizendo que você pode começar um impacto positivo, como o Arthur e a Flávia, que foram para um lugar resolver o problema deles, mas se tornaram o motivo da transformação de uma comunidade. E sabe o que eu ouço de mim e da minha casa? Porque eu não quero que você ache que eu estou me deixando fora da frase. Sabe o que eu ouço lá na minha casa? E o que eu ouço aqui de vocês, sem voz, é assim: Júnior,
legal pra caramba. Mas não dá tempo. Não dá tempo. A vida é muito corrida. A vida é muito corrida. Então, eu quero chegar no final dessa série e eu não quero ser um peso para você e nem para mim. Ter um estilo de vida que possa ser aquilo que transforme a vida das pessoas, abrir a sua mesa e a sua casa para o convívio das pessoas e estar atento por meio da oração, tendo o amor como guarda-chuva, a hospitalidade como cobertor e o seu dom como alimento. Eu não quero que isso seja um peso para você. Eu não quero que você entenda essa série como um peso do qual você tem que fazer a qualquer custo, porque talvez você vai dizer para mim, legal, mas eu não tenho tempo. Por isso que eu quero terminar onde a gente sempre termina, onde a gente sempre começa aqui no Radiação. Você não tem tempo, mas você tem Jesus. Você não tem tempo, mas você é convidado aqui no Radiação a se relacionar com Jesus. E Pedro, ele fala dessas três coisas, de estilo de vida, de comunidade saudável e de comunidades impactantes, nos capítulos 2, 3 e 4. Eu queria terminar com vocês no capítulo 5, quando ele termina de dar essas instruções. Olha, vocês estão sofrendo, vocês têm os seus BOs, os seus problemas, vocês têm as suas dificuldades, e essas dificuldades não podem fazer com que vocês se fechem, não pode fazer com que vocês se tranquem para o mundo, vivendo de maneira isolada, vivendo fechados, mas você tem que dar a razão da esperança de vocês, você tem que abrir a sua mesa e a sua relação para as pessoas, e você tem que ser aquela pessoa que ama, que gera hospitalidade, que oferece os seus dons para onde você estiver. Mas aí ele conclui a carta com essas expressões aqui: portanto, contentem-se com o que vocês são e não empinem o nariz. Jesus os exaltará no tempo certo. Vivam livre de preocupações na presença de Deus. Ele toma conta de vocês. Eu não quero que essa série termine como um peso, mas eu quero fazer o que Pedro fez. Esse texto, se você é um profundo conhecedor das Escrituras, na leitura mais comum dele é aquele texto que diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Essa daqui é a versão do Eugene Peterson. Eu gosto dessa versão porque, assim, ser um seguidor de Jesus não dá o direito da gente empinar o nariz e se isolar. A gente tem que enfrentar a nossa realidade. Como que Deus vai usar a nossa realidade? A gente fica debaixo da mão de Deus e Ele vai usar no tempo certo. Ele vai exaltar, Ele vai mostrar, Ele vai usar no tempo certo. Vivam sem essa preocupação. Ele está tomando conta de vocês. Eu queria terminar aqui. Não se sinta sobrecarregado por ter que ser um vizinho impactante, por ter que ter um estilo de vida. É óbvio que eu te aconselho a intencionalmente buscar esse lugar. Mas calma. Esse texto já serviu algumas vezes para mim mesmo aqui no Radiação. Eu mesmo já ouvi esse texto falar comigo. Calma. Fique humilde, protegido pela mão de Deus. No tempo certo, Ele vai fazer as coisas. No tempo certo, sua casa vai se abrir. No tempo certo, pessoas serão impactadas pelo seu testemunho e pela sua vida. No tempo certo, você será a pessoa certa no lugar certo. Não viva preocupado. Não viva tentando de tal forma que você perca a graça da vida. Ele está tomando conta de você. Só tem a base. Senhor, quando e como o Senhor vai me usar? Quando e como o Senhor vai usar a minha vida? Permaneça em Jesus. Eu poderia terminar essa série dizendo assim: se você não abrir a sua casa,
você não está cumprindo aquilo que Jesus pediu. Se você não tiver um estilo de vida diferente das pessoas que vivem próximas de você, você está mais errado do que elas. Se você não for a pessoa que dá o primeiro passo, olha, sinceramente, eu acho que eu poderia dizer tudo isso. Eu acho que eu nem estaria errando se eu dissesse. Mas eu quero dar um passinho atrás. Portanto, fiquem humildes, debaixo da potente mão de Deus. Permaneçam em Jesus. Ele, no tempo certo, vai fazer florescer a sua vida e o seu testemunho. Porque Ele tem cuidado de vocês. Porque Ele tem cuidado de nós. Permaneça em Jesus. Permanecer em Jesus não é somente permanecer no radiação. Permanecer em Jesus é levar uma vida de tal forma que você coloca a sua vida diante de Jesus todos os dias, seus dilemas, suas dores, suas dúvidas. Mas junto com seus dilemas, dores e dúvidas, você fale assim: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor me chamou para ser alguém parecido contigo, como cantamos. Eu quero me parecer contigo. Eu quero me parecer contigo. Então, se eu permaneço em Jesus, se eu ando com Jesus, daqui a pouco eu me torno um imitador de Jesus. A maneira como Jesus tratou e viveu com as pessoas passa a ser a maneira como eu trato e vivo com as outras pessoas. E aí ele conclui para a gente cantar. Tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. Sim, não vivam preocupados, mas estejam atentos. Não vão deixar se dominar pelo diabo. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês despreparados. Dentro do nosso contexto, a ação do diabo nesse sentido, a ação do inimigo, a ação do adversário, a ação daquele que quer nos afastar de sermos os seguidores de Jesus, é essa ação que torna a nossa vida única e especial, em que a gente se torna egoísta, egocêntrico, em que a vida é só para a gente, porque no dia que a gente está preocupado só com a gente, nesse dia a gente está tão despreparado que a gente não está mais conectado com Jesus, a gente não está mais atento àquilo que Jesus está construindo. Mente tranquila, coração tranquilo. Mas atenção, não baixem a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Eu não tenho tempo, a minha vida está difícil, lá em casa está complicado. Você não sabe o que eu estou passando, eu talvez não saiba. Eu queria te dizer uma coisa: você também não sabe o que eu e essa menina passamos na nossa casa. Porque o que acontece com você, acontecem outras coisas lá na minha casa. E o texto da Bíblia diz para mim que acontece em outras pessoas. E se cada um aqui pegar esse microfone e levantar e falar o que está acontecendo na vida, a gente sai daqui hoje, todo mundo chorando. Vocês não estão sozinhos enfrentando questões difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, permaneçam em Jesus. Por isso, permaneçam em Jesus. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Dá para ter um sorriso no rosto? O sofrimento não vai durar para sempre. Nenhum sofrimento dura para sempre. O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de um Deus generoso, que tem grandes planos para nós em Cristo. Não, o nosso sofrimento não vai durar para sempre, a nossa dor não dura para sempre, não por conta da generosidade de Deus e dos planos que Ele tem para mim e para a sua vida. Em Jesus, Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem a palavra final. Sim, Ele é que tem a palavra final. Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. E no tempo certo, a tua vida, o teu estilo de vida, a tua casa e o teu impacto e o nosso junto
será muito maior do que a gente imagina. Só te peço uma coisa. Fique tranquilo, mantenha atenção. O sofrimento não vai durar para sempre. Permaneça em Cristo, porque Ele tem planos para mim e para você. A palavra final da nossa vida é dele. Ele tem a palavra final. Deus te abençoe.